Me dê uma pausa aqui Vamos só lá. para comentar uma coisa Diga. sobre privatizações no Brasil, que eu acho que é um comentário oportuno em termos políticos do que acontece, né? A gente é favorável a privatizações. Por razões principiológicas, acreditamos que empresas privadas acabam sendo mais eficientes do que empresas públicas, ok? Essa é uma posição liberal, uma posição standard no MBL, embora a gente não tenha mais o discurso fácil de privatiza tudo, vai privatizando e tudo se resolve. Isso é uma mudança significativa. Eu tenho visto o Renan, nas entrevistas que ele está dando, falar que ele não tem interesse em privatizar, por exemplo, a Petrobras, o que era, quando eu entrei no MBL, uma das perguntas que eram feitas para saber se a gente tinha alinhamento ideológico com o movimento. Eu lembro do Pedro Deirô, em 2015, me ligando e fazendo uma série de perguntas para ver se eu tinha alinhamento ideológico com o MBL, e na época eu era bem mais liberal do que eu sou hoje em termos econômicos. Eu fui também, assim, fui me afastando, né, gradativamente da estrutura de pensamento liberal em relação a muitas coisas. E no período que eu respondi, eu disse, não, eu sou a favor da privatização da Petrobras. Isso era meio que, era o consenso ali do movimento. E isso mudou, Agora, o parêntese que eu quero colocar aqui quando a gente olha os processos de privatização que acontecem no Brasil, a quantidade de fraudes que existem nesse processo é muito grande. Então, o fato de uma empresa ser privatizada no Brasil não quer dizer necessariamente nada, porque muitas vezes elas são privatizadas para grupos econômicos que não são os mais eficientes, que não têm as melhores propostas, que não tem nada. Esses grupos econômicos, eles têm relações espúrias com o poder político. É isso que eles têm. Então, o que define muita privatização no Brasil é isso. E os caras fazem as privatizações cheias de maracutaia, com várias cláusulas que favorecem o prestador de serviço em detrimento do consumidor. Isso é uma coisa que acontece demais no Brasil. É triste ver como se faz privatização no país. E esse é um exemplo. Quer dizer, o sujeito comprou aí uma rede estatal de supermercados num processo de privatização dessa empresa baiana de alimentos, BAL. Quer dizer, quais foram os critérios disso? Foi técnico? Ele já, tecnicamente... Não, lógico que não foi. Foi algum tráfico de influência. Então é meio que assim que acontecem as coisas no Estado brasileiro. Os detentores, os grandes grupos econômicos que detêm muita coisa que está sendo privatizada no Brasil, são simplesmente apaniguados dos próprios políticos. Então, essa distinção que o pensamento liberal faz, que é correta. Não, aqui você tem o Estado, e o Estado ele tem problemas de corrupção, etc. Aqui você tem as empresas privadas, e as empresas privadas fazem um trabalho mais eficiente porque visam o lucro. Tal. No Brasil, e em países com herança patrimonialista como a gente tem, e com alto grau de corrupção institucional como a gente tem, esta distinção ela é meramente teórica, ela é só uma categoria. Na verdade, não há essa distinção. O que existe é o Estado tem corrupção pra caramba, as empresas privadas têm também corrupção, essas empresas privadas que são vendidas pelo Estado estão sendo vendidas por tráfico de influência e, no fim das contas, os próprios capitalistas que lucram com isso bancam os próprios políticos que vão ficando e se reproduzindo lá e mantendo o ciclo das suas eleições indefinidamente, e são esses mesmos políticos que roubam o Estado brasileiro e que roubam o erário público e que recebem propina. Esse é o real esquema das coisas. O verdadeiro esquema das coisas no Brasil, em termos de privatização, é este que eu falei. Não é o esquema teórico liberal, que você tem o Estado de um lado e a privatização do outro. Mas enfim, pode Exatamente. Seguindo a balada, irmão. As cores da floresta de hoje em dia enganam o coração. Inabalável, irmão. Ontem tava foda, mas hoje tá bom. Sigo inabalável, irmão.